Quais são os sintomas? Fraqueza muscular, fadiga intensa, depressão, perda de equilíbrio. Esses sintomas podem ser de várias doenças, mas por isso a gente traz esse tema hoje, porque hoje é Dia Nacional de Conscientização sobre Esclerose Múltipla, uma doença super complexa e que precisa ser falada, ser discutida. Para falar sobre isso, nós convidamos o médico neurologista Alexandre Luiz Longo. Boa tarde, doutor. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Keltrin. Obrigado pelo convite. Doutor, a esclerose múltipla é um termo assim que assusta, né? Mas, ao mesmo tempo, mais do que assustar um diagnóstico, é importante estar atento aos sintomas. A primeira pergunta que eu faço para o senhor, como que pode ser feito o diagnóstico? Muito bem, você já citou alguns sintomas, né? A esclerose múltipla ela pode ter múltiplos sintomas, porque o nome diz múltipla, porque ela pode afetar múltiplas áreas do nosso cérebro e da medula. O mais comum, como você falou, fraqueza muscular, perda de sensibilidade numa área do corpo, perda visual. Esses são os sintomas de equilíbrio, esses são os sintomas predominantes da apresentação da esclerose múltipla. O diagnóstico é feito através da procura de um médico que desconfie que possa ser um caso de esclerose múltipla. Geralmente no paciente que tem a tendência a isso, que você desconfia, geralmente pessoas mais jovens, predominam no sexo feminino, mas também pode dar em homens, né? E geralmente o diagnóstico é feito através de um exame chamado ressonância magnética, né? Geralmente se faz do cérebro ou da medula espinhal. Agora, quando o senhor fala pessoas que têm estilo de vida, hereditariedade... A esclerose múltipla não é considerada uma doença genética, mas a predisposição, quer dizer, a tendência é genética. A gente estava conversando aqui, que eu te expliquei, que, por exemplo, eu tenho 2 pacientes que são gêmeos univitelinos, quer dizer, eles são idênticos geneticamente. Um deles tinha os sintomas da doença, a gente fez o diagnóstico. Aí eu até falei para o irmão, olha, você tem a chance de 30% de ter a doença. Quer dizer, a carga genética é 30%. A gente fez uma ressonância e ele já tinha sinais da doença na imagem, né, no exame, mas não clinicamente. Então, isso é uma característica bem importante da doença. Então, ela tem uma predisposição genética, geralmente são pessoas com genética europeia, né, de origem europeia, do norte europeu, geralmente, mas ela também pode dar em pessoas afrodescendentes, né, ela não é exclusiva de pessoas claras, né, como é a maioria dos pacientes. E tem fatores ambientais que a gente não sabe quais são que determinam isso, né? Se fala muito de vírus, né, que pode mexer com o sistema imunológico de defesa, né, que a doença existe um distúrbio na nossa defesa, quer dizer, o nosso soldado agride o nosso próprio cérebro, né, e a medula espinhal. E isso que faz ele, com uma fase da vida, talvez algum vírus, na pessoa que tem a genética para isso. Não em qualquer... Esse vírus é muito comum, não é em qualquer pessoa, né? Isso pode estar associado também com fatores como exposição à luz do sol, né? Sabe-se que, por exemplo, em locais tropicais, né, próximos ao Equador, tem menos doença. Nos países mais frios, você tem mais a doença. Então, existem fatores climáticos também que influenciam. Doutor, eu quero convidar o pessoal aí de casa a participar. Se você tem alguém, é paciente na família que está em tratamento, pode enviar sua pergunta, até seu comentário, que o doutor responde. 98884-6107 é o nosso número. E, doutora, a minha próxima pergunta é, hoje é Dia Nacional de Conscientização. Quando existe uma data, significa que existe tratamento, mas preciso haver adesão a esse tratamento. Porque o paciente, né, uma vez diagnosticado, às vezes os sintomas desaparecem, né, eventualmente ele abandona o tratamento, isso é comum. Perfeito. A esclerose múltipla é uma doença muito, a gente chama assim, traiçoeira. Por quê? Porque o paciente pode ter a manifestação desses sintomas que a gente já mencionou, uma perda visual que recupera, um sintoma de perda de sensibilidade, que é uma coisa que não incomoda muito o paciente, faz o diagnóstico e ele sente-se bem. E ele é capaz de abandonar o tratamento. Só que a doença pode silenciosamente estar afetando o cérebro dele ao longo dos anos. E ele vai ter repercussão da doença, quer dizer, vai dificultar para ele depois de 10, 15 anos, né? Quando ele chega aos 40, 50 anos de idade. Então, a doença, às vezes, normalmente começa aos 20, 25 anos e começa a ter consequências para a dificuldade dos 40 anos. E ele perdeu a oportunidade de tratar, se ele não aderir ao tratamento, ele perde a oportunidade de tratar cedo, quando quando existe muita inflamação no cérebro. E essa inflamação, então, às vezes, não dá sintomas. Isso é muito difícil os pacientes entenderem, que eles têm que aderir ao tratamento precoce. A gente chama de janela de oportunidade, quer dizer,
tem que tratar no começo de forma efetiva. Então, é fundamental que os pacientes entendam isso, né? E eles tenham uma aderência, como você falou, ao tratamento. Então, cabe a nós, profissionais de saúde, né, a gente conseguir conscientizar o cliente, né? Esse tipo de informação que a gente está passando aqui, a educação dos pacientes é fundamental. E, além disso, doutor Alexandre, é importante também ter essa rede familiar, essa rede de apoio emocional, mas também ter um suporte médico, não é um tratamento isolado, né? A esclerose múltipla é considerada uma doença muito complexa, né? Ela pode afetar várias funções do corpo humano, né? O movimento, controle da bexiga, que é bastante comum em doentes com a doença mais avançada, às vezes tendentes, né? E quando afeta pessoas de uma classe econômica menos favorecida, então eles podem ter muitas dificuldades, né, com relação ao trabalho. Então você tem que ter um apoio para esses pacientes, né? Então o ideal é que os pacientes sejam tratados hoje existem centros de esclerose múltipla, né? Como centro de oncologia médico, você tem que ter uma estrutura que dê apoio, uma enfermeira que a gente chama de navegadora, que cuida dos pacientes, né, que vê as demandas que eles precisam. Às vezes você precisa encontrar uma consulta com um especialista, por exemplo, em urologia, você precisa de um especialista, de um psiquiatra, de um oftalmologista, porque a doença afeta vários aspectos. E questões sociais, acesso à medicação, que é uma medicação que é extremamente cara, né? E essa medicação é fornecida pelo SUS, mas existe toda uma burocracia para se conseguir. Existem alguns medicamentos, às vezes, que para alguns pacientes o SUS não fornece, às vezes você tem que ir atrás de judicializar. Então, existe uma série de demandas que você tem que ter um centro que coordene isso, senão o paciente fica um pouco, vamos dizer assim, abandonado, né? E outra coisa muito grave, assim, que o Estado também gasta muito, são extremamente caros, e às vezes o paciente tem o medicamento e não está usando adequadamente. Perfeito. Aí gasta o dobro, né? Porque o paciente custa caro o medicamento e você não está tendo o resultado, né? Então, isso é muito sério mesmo. E é esse o nosso papel, né? Enquanto meio de comunicação, está reforçando essa importância, está trazendo essa informação para você e dizer que você não está sozinho. Doutor Alexandre, muito obrigada pela sua presença. Seja sempre bem-vindo. É um tema que a gente não esgota numa entrevista só, mas acho que a gente já, né, cumpriu o nosso papel, especialmente nesse dia de hoje. Seja sempre muito bem-vindo. Obrigada. Muito obrigado pela oportunidade de falar sobre essa doença bem importante. Muito obrigada.